Imagine um celular que cabe no bolso da calça, mas quando você abre ele, ele vira um smartphone grande com tela de cinema. E me perguntaram se eu trocaria o meu Galaxy S25 Ultra nesse carinha aqui. Depois de umas semanas usando ele, eu te conto se valeu a pena ter um celular dobrável da Motorola no meu bolso, mas eu já adianto uma coisa aqui para vocês. Ele me surpreendeu muito. A maior discussão dos celulares dobráveis ainda é a questão da durabilidade da dobradiça e também da fragilidade da tela exatamente na área onde é dobrado. Afinal, ninguém quer investir caro em um celular que parece frágil ou que possa quebrar aí com o uso cotidiano, não é mesmo? E o medo, ele é legítimo, tá? Dobrar e desdobrar o aparelho centenas de vezes por dia levanta aquelas dúvidas sobre a resistência dessa mecânica, né? Mas a Motorola enfrentou essa desconfiança com uma solução bem clara. Ela reforçou a dobradiça do Razr 60 Ultra com titânio. É um material que é 4 vezes mais resistente que o aço cirúrgico. Portanto, essa escolha traz mais confiança ao abrir e fechar o aparelho, além de garantir também maior durabilidade a longo prazo. Eu confesso que vi nos comentários dos vídeos que eu fiz pessoas reclamando que tiveram problemas com a tela estragada, mas foram apenas alguns dentre milhares de espectadores. Portanto, eu acredito ser problemas isolados que possam ter solução. Ele conta ainda com proteção IP48, que garante proteção contra a água. E apesar do 8 desse número ser submersão, eu não faria isso. Eu acredito que ele seja mais apto para você utilizar na chuva ou algo assim. O 4 não garante proteção total contra a poeira, que é um dos principais vilões da parte da dobradiça. Agora, se você já passou por essa fase de achar que os flips darão problemas, a gente pode ir agora para as partes legais. É um celular bom de carregar e ao fechar a tela, a gente tem um aparelhinho pequenininho que cabe em qualquer bolso. A aparência dele em si é ótima também, é difícil de alguém olhar para esse smartphone aqui e dizer que ele é feio, e é muito pelo contrário, né? Ele atrai olhares por ser um smartphone muito diferente. A traseira, nessa versão que eu recebi aqui, tem esse material chamado Alcântara, que é utilizado até nos revestimentos de carros luxuosos. Além desse material, a gente tem uma tela externa que também é grande e bonita. E marca bastante os dedos, é bem verdade. E é um smartphone com várias telas, então praticamente é inevitável que você fique limpando ele com frequência. Vai estar sujo na parte de fora e também na parte de dentro. A construção do smartphone é feita em alumínio. O vidro externo ele é protegido por Gorilla Glass Victus, aqui na parte de fora, e a tela interna é protegida por uma camada plástica que é grudada e se parece muito com a película. Mas não se engane, se você arrancar essa parte aqui, com certeza vai estragar a tela. Isso aqui é permanente, não é uma película, tá? E aqui na lateral, a gente tem um botão dedicado para inteligência artificial. Pressionando ele, o Moto AI vai ser ativo. Em geral, meus amigos, é uma ótima construção, né? Com acabamento premium e aquela sensação boa de manusear um produto um pouquinho diferente. Algo que a gente espera nessa categoria de smartphones. E ele não mudou muito em relação ao Razr 50 Ultra. O estilo de design são praticamente os mesmos. Eu já falei, temos duas telas nesse smartphone, né? A externa é a que mais chama a atenção e provavelmente a que mais você vai utilizar também. Ela tem 4 polegadas com resolução Full HD, é feita de tecnologia OLED e incríveis 165 Hz em uma tela externa pequenininha como essa. Agora, se você abre o smartphone, a gente tem uma tela OLED LTPO de 7 polegadas com resolução 1224 e 165 Hz também. A tela interna está um pouco maior e já que o aparelho não aumentou de tamanho, nos indica que as bordas da tela foram reduzidas. A dobra, né, o vinco ainda está aqui, mas ano após ano fica mais difícil de perceber ele. Dá para até sentir se você passar o dedo quando arrasta ele para cima e para baixo, mas visualmente é praticamente imperceptível. O Razr 60 Ultra oferece 3 modos de taxa de atualização: o Inteligência e Equilíbrio, que é o modo automático, o Fluidez Máxima e o Eficiência em primeiro lugar. Todos os modos contam com um ajuste dinâmico, reduzindo a taxa para 1 Hz quando a tela está praticamente ou toda ela parada, e alterando entre 24, 30 e 60 Hz, dependendo do tipo de conteúdo, jogos ou vídeo que você está assistindo. No modo Fluidez Máxima, a interface e todos os aplicativos são compatíveis e exibidos em 120 Hz. Ele oferece aí o máximo de fluidez
nitidez possível, né? Já o modo inteligência e equilíbrio também exibe a interface em 120 Hz, mas a maioria dos aplicativos roda em apenas 90, priorizando então o equilíbrio entre desempenho e consumo de bateria. E apesar da tela ser compatível com taxas de 144 ou 165 Hz, essas frequências não aparecem nos modos automáticos. A opção de 165 só pode ser ativada manualmente por meio da ferramenta de jogos e apenas em alguns títulos compatíveis. Então, a tela ela tem suporte até 165 Hz, mas dificilmente vai ser atingido. Por fim, ambas as telas contam com Dolby Vision e HDR10 Plus, que para exibição desse tipo de conteúdo, né? Além de 4.500 nits de brilho máximo na tela interna e 3.000 nits nessa tela externa. Em um dobrável flip, é a tela com maior resolução e mais brilhante que eu já utilizei. O 60 Ultra contém 3 sensores de 50 megapixels. O principal, que é disparado melhor, a gente tem ainda uma lente ultra-wide e por final, a parte de dentro do smartphone, a câmera selfie que também tem 50. O que eu achei mais incrível nesse celular é a forma como a gente pode gravar vídeos com ele. Olha isso aí. Tô aqui com o modo, ó, tô segurando com ele aberto. Isso aqui ele vira o modo filmadora, que é tipo aquelas filmadoras digitais antigas, né, que tinha. Aqui a gente tem a visualização e aqui se eu tocar já sai gravando. Mas o mais legal é que dá para gravar vídeos tanto na vertical quanto na horizontal. Basta clicar o botãozinho aqui do lado, ó, e ele já troca para gravar vídeos para redes sociais ou então gravar um vídeo horizontal. Bem legal isso aqui. Outra coisa, se você apertar aqui no modo, para tirar o modo filmadora, ele abre os menus de novo aqui como a câmera normal. E ainda também dá para trocar para proporção aqui para gravar vídeo horizontal ou qualquer outra proporção disponível aqui, e ainda te libera ainda essas outras opções. Quer ativar o modo Dolby Vision, quer ativar qual resolução, dá para gravar em 8K até, caraca, 60 frames ou não, 8K 30 frames, é isso aí. E eu confesso que eu achei legal demais a opção de gravar desse jeito aqui, além de com ele dobrado ser mais fácil de encontrar uma superfície para colocar e gravar. Ainda mais com essa opção de se assistir com a câmera externa, né? Facilita muito criar vídeos assim. É como se você estivesse usando a câmera selfie, só que com todo o poder da câmera principal. E por falar em câmera selfie, eu achei ela um tanto quanto desnecessária, para ser sincero. E eu confesso que eu nunca fui muito fã da câmera selfie nos celulares flip. Primeiro porque geralmente elas são piores que a câmera principal. E outra coisa, ela é meio desnecessária, visto que você consegue num celular flip utilizar a câmera principal e fazer a foto que você quer fazer com o celular fechado. Ele é muito cômodo, fica confortável na mão e você faz a foto com apenas um clique, fácil de tirar a foto selfie e fica muito melhor. Agora, há um caso que é ruim de tirar foto com o flip, é quando eu tô pedalando. Eu sempre tô em cima da bike e nem sempre eu consigo utilizar as duas mãos ou tirar as duas mãos do guidão para fazer a foto, né? E se eu precisar fazer foto com a câmera traseira, eu vou precisar abrir a tela. E aí é uma das partes que me dificulta bastante. Imagina você em cima da bicicleta, puxar o celular, ele vai estar fechado e aí você tem que deslocar uma das mãos. Nem sempre isso é possível. Estou às vezes num terreno numa estrada onde tem muito buraco, eu vou precisar realmente usar as duas mãos e nem sempre eu consigo tirar as duas do guidão. Agora eu quero analisar a qualidade das fotos e para isso eu peguei o S25 Ultra, afinal os dois são Ultra e custam os olhos da cara. Eu coloquei eles lado a lado para fazer as mesmas fotos utilizando a câmera principal e a selfie. Eu não fiz com zoom porque o Razer não conta com um sensor desse tipo, então é só a câmera principal e selfie, tá? Eu começo com essa foto aí dos patos e depois eu inverti o ângulo para pegar o sol contra. Nas duas imagens houve pouquíssima diferença. Nessa contra o sol tem um flare da lente do Razer e não há no S25 Ultra, talvez por conta dos anéis que colocaram em volta dos sensores do S25 Ultra, né? E no geral as duas fotos feitas com ambos os aparelhos estão ótimas. Agora eu fiz uma foto retrato dessa luminária externa aí. Aqui sim eu pude notar alguma diferença. A foto da Samsung me parece mais natural, o desfoque de fundo sem muitos detalhes com as folhas da palmeira, não chamando atenção como o Razer 60 fez, né? E o recorte também me pareceu com um acabamento um pouco melhor. E por falar em retrato, aí tem uma foto de pessoa, né? Com excelente resultado em ambos os aparelhos. Recorte muito bem feito, inclusive nos cabelos, mas essa aí até que ficou fácil, visto que o contraste da roupa preta com o fundo facilitou bastante o trabalho para as câmeras. Agora, que tal um retrato noturno?
Aqui eu começo realmente a ver a diferença no balanço de branco. A foto do Motorola está um pouco mais quente, visto na cor do moletom. Mas o mais natural me parece o balanço de branco da Samsung. Agora a cor do rosto que a Motorola entregou é algo mais próximo do que eu estava vendo. E isso é louco, né? Um faz melhor uma coisa e o outro outra. Estranho isso. Seguindo com as fotos noturnas, a gente tem essa da fachada. A diferença mais perceptível está na cor da madeira. Ela é um pouco mais atenuada na foto da Motorola. Eu vou deixar passando mais algumas fotos noturnas agora, então assista aí e comente o que você achou do resultado dos dois. A selfie do Motorola nem sempre fica legal, mas tá muito boa, confesso. As cores tendem a ficar mais equilibradas no rosto em comparação com a Samsung e menos contrastadas no geral. Eu vou deixar também algumas imagens tocando para você poder comparar. Certamente quando você adquire um smartphone caro como esse, pensa que tudo deve ser muito bom, e não há nada de errado pensar assim. A Motorola evoluiu muito nas câmeras, o Razr 60 Ultra está aí para provar que é sim possível tirar ótimas fotos com smartphones da Motorola. Mas eu quero ver agora essa qualidade empregada nos aparelhos intermediários, como o Moto G, por exemplo. E é aí onde a Samsung está dominando bastante. Bora fazer esse esforço aí, né, Motorola? O hardware desse celular dobrável aqui impressiona. A gente tem o que há de melhor. Ele vem equipado com o Snapdragon 8 Elite, que é o chip mais poderoso e potente da Qualcomm até o momento, e no Brasil ele é vendido com 16 GB de memória RAM DDR5 e impressionantes 1 TB de armazenamento interno. E no papel é o flip mais poderoso já lançado, o que é uma conquista por si só, né? No entanto, meus amigos, quando ele é colocado à prova, o desempenho sofre com limitações térmicas. O Razr 60 Ultra apresenta queda de desempenho de 25 a 30% após um tempo contínuo de uso, né? Isso faz com que o desempenho geral fique semelhante a aparelhos com processador inferior. Nos testes de estresse de CPU, o aparelho obteve em torno de 55% do desempenho sustentado e ficou oscilando. Isso indica que, embora o chip seja potente, o sistema de resfriamento do aparelho não é eficiente e suficiente para manter o alto desempenho por longos períodos. Em jogos, a experiência sempre foi fluida que eu testei e sem travamentos nos primeiros minutos, mas não espere um desempenho consistente por longas sessões de games pesados. E na prática, o aparelho entrega sim velocidade e fluidez para as tarefas do dia a dia, multitarefas e aplicativos exigentes, mas não é a melhor opção se o seu foco é jogar com frequência. Tá? Fica a dica aí. Ou seja, o Razr 60 Ultra ele aposta sim no chip mais poderoso do mercado, mas a sua limitação térmica torna o uso desse hardware aqui mais uma questão de marketing do que um ganho real de performance do dia a dia. Se você não utilizar ele para jogar, pode ficar tranquilo, não vai travar em momento algum. Abrindo câmera, fechando o aplicativo, qualquer coisa vai funcionar 100%. O Razr 60 Ultra traz uma bateria de 4.700 mAh, é um número que representa um salto em relação à geração passada. Embora muitos smartphones hoje em dia tragam 5.000 mAh, essa melhoria aí já coloca o novo Razr numa vantagem em frente a outros dobráveis. Portanto, acredito que ele se saia melhor em autonomia também, não é mesmo? Bem, só há um jeito de descobrir isso e é passando pelo nosso teste de bateria. Eu comecei o dia aí às 8 horas da manhã com 100% de carga. Eu simulei o que você faria aí em um uso variado no dia a dia. Navegando por 1 hora no site Oficina da NET, ele consumiu 4% de bateria. Assistindo 1 hora no Reels do Instagram, ele gastou 6%. Gravando mais 1 hora de vídeo em Full HD, resultou em 16% de consumo. Reproduzir vídeos no YouTube por 2 horas na melhor qualidade consumiu 12%. Jogar Stackball por 2 horas drenou 21%. E por fim, rodar o teste de estresse do AnTuTu por 45 minutos consumiu mais 33%, que é um valor muito alto, mostrando que sim, o Snapdragon 8 Elite, quando exigido, é consumidor. E ao final de tudo, o Razr 60 Ultra encerrou o dia com 8% de bateria restante. E o que mostra sim até uma boa autonomia, especialmente considerando que a gente está falando de um dobrável com 2 telas grandes e brilho alto. Porém, ao comparar ele com o Razr 50 Ultra, no mesmo teste, só que com 4.000 mAh de bateria, a gente teve uma autonomia melhor, consumindo 85% da bateria. E o Flip 6 da Samsung consumiu 89% com 4.000 mAh também.
Os fatores que representam esse gasto são o Android 15 e o processador. A gente notou que o Android 15 tem consumido mais bateria que a versão 14. Em vários testes a gente pôde comprovar isso. O Snapdragon 8 Elite também é um determinante nos testes que a gente fez com ele no S25 Plus e o S25 Ultra. Ambos consumiram mais bateria que a geração passada. E agora, falando sobre carregamento, o Razer 60 Ultra vem com um carregador de 68 watts na caixa e com ele foi possível carregar a bateria do 0 ao 100 em cerca de 45 minutos, o que é um ótimo resultado. E carregamento por indução em um smartphone desse preço é obrigatório. O celular suporta carregamento sem fios de até 30 watts e funciona com o smartphone fechado, óbvio. O Razer 60 Ultra já sai de fábrica rodando Android 15 com a interface personalizada Hello UI, né? Essa nova versão do sistema combina uma base limpa de Android com recursos exclusivos que a Motorola colocou aqui dentro e mantém aquela experiência fluida e intuitiva que os usuários da marca já conhecem, né? A empresa promete aí 3 anos de atualização do sistema e 4 de atualizações de segurança, que garante sim uma boa longevidade ao aparelho. E um dos destaques do sistema é o Smart Connect, que ele reúne todas as funções de conexão do Razer 60 Ultra e em outros dispositivos. Você pode conectar tablets, PCs e monitores, seja com ou sem fio. Dá para transmitir a tela, usar o celular como desktop, compartilhar arquivos, copiar e colar entre dispositivos ou até mesmo controlar tudo com mouse e teclado. Uma opção legal é poder usar o Instagram pelo computador, né, e ter todos os recursos ativos quando você está conectado aí ao Smart Connect. E claro que a gente tem aqueles gestos, né? Chacoalhar o celular para abrir a câmera do aparelho. Deixa eu fechar ela. E 2 toques para o lado para a gente ativar a lanterna. Quem usa Motorola sabe o quão bom é isso. E quem talvez não usa possa achar besteira. Mas se você tem um Motorola e já usou isso aqui por muito tempo, vai por mim. Quando você para de usar, você sente falta. O Razer 60 Ultra é um celular incrível, de fato. As câmeras foram melhoradas, o sistema é ótimo de usar, a performance sofre um pouco com o aquecimento, mas dificilmente vai travar. E convenhamos, é pouco provável que você vai comprar um aparelho desse aqui pensando em jogar. O problema continua sendo o mesmo de sempre, e é o preço. No ano passado, o Razer 50 Ultra chegou custando R$8.000. Já esse novo modelo aqui, R$ 9.999. Em troca, a Motorola entregou melhorias reais. Uma dobradiça de titânio, resistência maior contra a poeira, Snapdragon mais recente, 16 GB de RAM contra 12, armazenamento maior e uma bateria que saltou de 4.000 para 4.700 mAh. Tudo isso soma e o novo valor parece até justificável dentro do universo dos smartphones dobráveis, né? Mas aí vem o conflito. Lembra o Razer 50 Ultra, que eu mencionei custar R$8.000? Pois é, hoje, menos de um ano depois, ele já aparece em promoções de R$3.500. Ou seja, perdeu mais da metade do valor original em 12 meses. E aí que está a grande resolução de todos os problemas. Se você está empolgado com o Razer 60 Ultra, mas não quer entrar nessa montanha russa de desvalorização, talvez o melhor movimento seja você esperar por alguns meses. A tendência de preço é que caia bastante, como aconteceu com modelos anteriores, não só o 50, o 40 também. Agora, se você faz questão de ter o melhor flip do mercado hoje e está ciente da possível perda de valor, o Razer 60 Ultra vai te entregar uma das experiências mais completas entre os dobráveis atuais, com ótima potência, estilo e uma tela externa que é realmente útil. Pergunta lá que eu fiz no começo, né? Eu troquei meu S25 Ultra por um dobrável da Motorola? A resposta é não, eu não troquei. Apesar de ter gostado bastante do Razer 60 Ultra, ele simplesmente não se encaixa com o meu uso diário. Essa tela externa aqui até é bonita e funcional, mas ainda não substitui aquela experiência de verdade ao usar um celular aberto, pelo menos para mim, né? Se a cada 5 vezes eu pegar o celular eu tiver que abrir 3 vezes ela, então sinceramente é mais prático eu ter um smartphone tradicional. E no fim das contas, o que me fez não migrar para isso, a frequência com que eu preciso abrir o aparelho atrapalha mais do que me ajuda. Eu espero ter ajudado você com o review do Razer 60. Eu gostei muito do Ultra, mas sinceramente flip não é o meu estilo. Espero ter ajudado. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida, ainda vou te responder por lá, tá bem? Também deixei link para você comprar, caso queira comprar ele, na descrição e no primeiro comentário fixo. Grande abraço, até o próximo vídeo.